Cláudio Lira, designer, ator, diretor teatral, dirigiu Um Beijo no Asfalto, em homenagem ao centenário de Nelson Rodrigues. Eu queria que tu começasse falando primeiro um pouco dos teus projetos gráficos, do livro Bento Diniz. Fala um pouco dessa parte gráfica tua. Certo, eu sou formado em comunicação visual, que hoje em dia é programação visual, na Universidade Federal de Pernambuco. Meu trabalho de conclusão de curso foi em cima do cenógrafo Beto Diniz, que é um cenógrafo, ele é carioca, mas que mora no Recife desde 74, 75, veio para Recife, se estabeleceu na cidade, tem uma extensa produção artística como cenógrafo, iluminador, figurinista, assistente de direção. Ele é bem talentoso, bem múltiplo no que ele faz. A minha necessidade na época da universidade, quando eu fui me formar, se faz um projeto, no final de curso, eu queria fazer um projeto que relacionasse teatro com o design gráfico, com o design, na verdade. E foi através da cenografia que eu vi esse link. Aí foi uma pesquisa que meu orientador foi Antônio Edson Cadengue, minha orientadora foi Solange Coutinho, e eu comecei a fazer essa pesquisa sobre o Beto Diniz, que foi muito enriquecedor para mim. Foi aí que eu conheci Antônio Cadengue, que ele foi um link para eu começar a fazer teatro como ator, na verdade. Entrei no curso Arte Viva, meio assim que paralelo a isso. Foi justamente quando eu estava me formando. Fui aluno de Valdir Coutinho. Tinha algumas pessoas que faziam parte na época comigo desse grupo. Leidson Ferraz, quando eu conheci, que é jornalista e ator hoje em dia. E foi muito enriquecedor. E assim, eu meio que entrei na Serafim como ator meio que por acaso, que na época que eu estava fazendo a pesquisa sobre Beto Diniz, eu pedi para acompanhar Cadengue nos ensaios, que eu estava ensaiando O Alienista, que foi um grande sucesso na época, que fez várias apresentações para a escola. E na época que eu estava acompanhando esse processo de ensaio do Alienista, um dos atores teve que viajar para o Rio de Janeiro. Ele fazia parte da Cinderela, que na época era um grande sucesso, né? E eles foram fazer uma temporada de 1 mês no Rio de Janeiro. E ele fazia a madrasta da Cinderela. E ele teve que se ausentar. E justamente coincidiu na época que estreava o espetáculo. E como eu estava acompanhando o espetáculo, de certa forma eu fazia um pouco meio assistente de direção, Cadengue. Chegou a um nível que eu acabei sendo um pouquinho meio assistente de direção. E aí Cadengue me chamou para substituir. Na verdade, eu não substituí outro ator. Esse ator passou a fazer os personagens de Paulo de Pontes, Paulo de Pontes é o ator que Cinderela viajou para o Rio. E aí eu entrei no espetáculo meio assim, fui empurrado. E desde então fiz vários trabalhos na Serafim. Fiz o Lima Barreto ao Terceiro Dia, fiz o Menino Minotauro, alguns trabalhos bem interessantes. Isso já passando pelo lado do diretor. Eu na Serafim, nesse período, era só direção, só como ator. Eu sempre tive um interesse na direção, achava muito interessante. Tanto que no próprio Arte Viva, onde eu comecei, na prova pública da gente que ia ser um texto, Naum Alves de Souza, Aurora da Minha Vida. Eu, de certa forma, eu dei a ideia a Valdir Coutinho, que era o professor, como ele fazia o cenário. A gente fez cenário em cima de cubos, que o cubo se mexia como fosse os ponteiros do relógio. Isso tudo tinha sido ideia minha. E aí eu comecei, na própria Fundaz, quando eu fiz curso de formação do ator, Cadengue percebeu essa minha tendência para direção, e sempre que tinha algum exercício na turma, ele
ele pediu para ajudar nessa questão da direção. E assim foi. Mas a primeira direção mesmo, assim, que eu criei coragem, eu sempre tive vontade e nunca... foi quando eu fui chamado para dirigir alguns poemas dos Poetas da Terra, que é um projeto do Sesc Pernambuco. É um projeto muito interessante, que sempre homenageava os poetas e através dos poemas a gente fazia uma encenação. E a primeira encenação que eu fiz foi de Rubem Rocha Filho, que era um poema Mariana da Marinha. E ele falava de uma heroína, uma suposta heroína de Recife, da época da Inconfidência. Que não, aí ele disse que não existia Tiradentes em Minas Gerais e aqui existia a Mariana da Marinha, que é a Marinha dos Caetés. Foi bem interessante. Bom, e como tu enxerga o teatro em Pernambuco hoje, Cláudio? Fala um pouco sobre isso. Olha, hoje em dia a gente está uma efervescência muito grande no teatro. Eu acho que tem aparecido coisas interessantes. Pessoas jovens, novas. Claro que ainda sinto falta de um maior apuro técnico. Aqui a gente não tem, por exemplo, curso de direção, curso de cenografia, curso de iluminação. A gente, de figurinista, a gente tem uma carência muito grande nesse setor mais das coxias. Tem muito curso de ator, de formação de ator, mas não tem essa formação da questão técnica do teatro. Eu sinto muita falta. Mas mesmo assim, existe uma turma que está surgindo, pessoas que estão fazendo trabalhos interessantes, até saindo do estado, né? Tem, por exemplo, o Clotilde, que Jorge de Paula dirigiu, que ele é bem talentoso, bem jovem, ele é formado em artes cênicas até, que aí ele fez uma circulação pelo Sesc, o Clotilde. E tem outras pessoas que estão surgindo, e tem algumas companhias surgindo também, surgindo entre aspas. Por exemplo, tem a Fiandeiros, que já vai fazer 10 anos esse ano, mas que aos pouquinhos está crescendo, sabe? E a Fiandeiros tem uma curiosidade que um dos fundadores fez parte da Serafim, que é o André Filho. E entre outros grupos estão aparecendo. O que é que você vê de diferença, realmente, se é que você já não respondeu, do que é feito em São Paulo, Rio, do que é feito aqui, em termos de estrutura? O que eu assim, observei um pouco entre o Sudeste, digamos assim, e alguns aspectos aqui, principalmente Pernambuco, até que eu fiz uma circulação com o espetáculo, eu observei que existe uma diferença grande. Primeiro, lá eles têm mais apoios, mas há uma credibilidade, eu acho que até pela tradição de se produzir muito lá, de ser um polo, que realmente é um polo, e eles têm muito apoio. Tem muito espetáculo bom, mas tem muita coisa ruim também. Até também porque eles produzem mais e eles têm mais apoio. Claro que existe uma crise nacional, não sei se mundial talvez, dessa questão das artes, do apoio às artes. Mas, sem dúvida, lá eles têm um certo apoio, principalmente quando tem algum artista de televisão no meio. E as portas se abrem, para que é tudo muito mais difícil para Pernambuco. Aí vem um espetáculo de fora, você vê que tem uma luz maravilhosa, fantástica, sabe? Tem um trabalho de direção vocal, que a gente tem até profissionais interessantes aqui, só que acaba sendo muito caro, porque o que a gente ganha nos projetos não é tão... não dá para suprir tanto substancial, não é tão substancial e não dá para suprir tanto essa necessidade, por exemplo, de ter uma preparadora vocal, uma fonoaudióloga. A gente tem alguns problemas de dicção, que uma fonoaudióloga pode ajudar. E a gente vê essa questão técnica lá, grita. Agora, em contraponto, quando vai um espetáculo bom aqui do Nordeste para lá, as pessoas se encantam, porque não tem esse aparato técnico todo, mas tem uma coisa que eu acho muito valoroso, tem alma, né? Que eu acho vontade de trabalhar, vontade exatamente, de fazer gana de... Tem a vontade de querer mostrar o seu trabalho, sabe? Que lá isso já é mais diluído, porque eles já estão aparados com essa questão técnica por trás, né? E eles já ficam muito seguros de si e perdem um pouco, eu acho, esse brilho, sabe?
essa coisa rústica, desse brilho, e eles se encantam. Quando a gente vai, a gente até se surpreende com o encantamento que tem. Tem um grupo aqui, que é um grupo que se formou lá, mas muita gente do Nordeste, da Paraíba, de Pernambuco, que é os Fofos em Cena, que é um sucesso lá em São Paulo. Eles têm um espaço dos Fofos. Aí, engraçado, isso só faz sucesso os espetáculos dos Fofos. Mas é porque eles têm uma linguagem, que eles levam um pouco a linguagem do Nordeste, sabe? Eles fizeram um trabalho sobre Nelson Rodrigues, que eles fizeram paralelo com Gilberto Freire. A questão do Senhor de Engenho, que foi algo de família. E é bem interessante. Os cenários são vários canas de açúcar, sabe? Eles fazem uma ambientação e as pessoas adoram. Eles fez a assombração do Recife Antigo lá, que lotava. Que é uma coisa muito original, eu acho. Pra gente, a gente talvez não seja tanto, mas pra eles, sabe? E tem esse brilho, sabe? Essa coisa original, essa coisa da cultura que pulsa, sabe? Independente dos aparatos técnicos que eles têm, né? Aí eu acho que é a grande diferença, sabe?